Bem, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das nossas tribulações e da nossa angústia. Meus irmãos, se há uma coisa muito singular na Bíblia, que não é comum nos livros que se referem aos grupos religiosos, mais outros grupos, e a qualquer grupo que internamente fale daqueles que são os seus membros. Quase sempre os projetam como se fossem pessoas perfeitas, pessoas que não têm medo, que jamais se atribulam e que não se angustiam. Essa forma de pensar às vezes toma conta da igreja. E quando a igreja percebe uma pessoa que está entristecida, diz: crente não se entristece. Se entristece, sim. Crente não se deprime sim. Até porque a depressão, ele tem componentes emocionais e tem componentes também fisiológicos. Um desequilíbrio químico no organismo, especialmente nas glândulas endócrinas, que produzem substâncias que fazem a gente estar mais aceso na vida e mais de bem com a vida. Se isso se encerra, se isso diminui, a pessoa vai se sentindo no outro estado, numa outra condição. É interessante que nesse texto o salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro nas nossas tribulações. O Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira, quando falando aos seus discípulos, ele não escondeu o fato de que o homem pode estar ansioso, e disse: não andeis ansiosos quanto à vida de vocês, não andem ansiosos quanto à vida de vocês, com o que vocês têm que comer, com o que têm que beber. Era a simplicidade da vida naquele tempo. Hoje ele diria: com o posto de trabalho que vocês têm, se perderem o emprego e tiverem que ser contratados por salário bem mais reduzido e tem que reduzir tudo em casa, essas questões que nós como seres humanos vivemos. Todos os seres humanos são marcados fundamentalmente por dois fatores que influenciam toda a sua vida: a sua finitude, isso significa a sua limitação. O ser humano é limitado. Por mais orgulhoso, por mais jactancioso, por mais vaidoso que ele seja, ele chega a hora que ele diz: isso eu não posso fazer. Uma pessoa que diz que pode qualquer coisa, se você convidá-lo para saltar do 10º andar do edifício, não, isso não, eu não disse a você que faria isso, porque ele sabe que, apesar de toda a grandeza que ele imagina ter, ele não vai contrariar a lei da gravidade, ele vai se esborrachar lá no chão. Há pessoas que acham que podem tudo, especialmente quando estão vivendo o apogeu da sua vida, cheio de dinheiro, muitos carros, uma casa de campo, uma casa de praia, mais a casa residencial na cidade, e eles acham que tudo pode, acham-se talvez até como Alexandre, que diz assim: eu já conquistei tudo na vida, não há mais mundos para conquistar. Eles acham que eles não têm sucesso, eles são o sucesso. Mas a vida não é assim, nós somos limitados. E às vezes são essas pessoas cheias de si, arrogantes mesmo, que de um momento para outro começam a passar mal, vão ao médico e o médico diz assim: olha, você está com câncer no fígado, você está com câncer e você não tem muito tempo de vida. Aí eles desmoronam, porque aí eles percebem que são finitos no tempo, finitos na realização dos seus desejos, finito nas suas conquistas. Há coisas que podem ser conquistadas por ele e outras não. E nessa limitação a gente tem que entender que nenhum de nós é bom em tudo. E é por isso que nós vivemos num sistema em que nós nos completamos uns aos outros. Por exemplo, a gente valoriza muito alguns tipos de trabalho, né? A gente valoriza muito o trabalho de um médico, a gente valoriza muito o trabalho de um brilhante advogado e sábio, não apenas brilhante, que defende bandido a qualquer preço. Mas a gente muitas vezes não entende a significação, ou o significado, melhor dizendo, de um trabalho humilde. O homem que melhor descreveu essa época que está vivendo, a pós-modernidade, foi Bauman.
um cientista social e antropólogo da Polônia, que fugindo do regime mais duro da Polônia, foi para a Inglaterra e ali ensinou nas melhores universidades e andou pelo mundo inteiro até recentemente, quando faleceu. Escreveu dezenas de livros. O mais brilhante de todos, meu modo de ver, foi A Modernidade Líquida. E eu chamo a atenção desse livro, recomendo que leiam, em que ele diz que a gente viveu num tempo, até alguns anos atrás, quando tudo era sólido. Os casamentos eram sólidos, não se desmanchavam, as famílias eram sólidas, não tinham tantos problemas, as universidades eram sólidas, não acabavam, os governos eram sólidos, não eram coisa que se mudava do dia para a noite, e tudo foi mudando, foi se liquefazendo, e foram se liquefazendo os valores, foram se liquefazendo as instituições, e foi se liquefazendo também a autoridade. É verdade que, por muito tempo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, o apogeu do autoritarismo no mundo, que restos de autoritarismo se faziam presentes em todas as dimensões da vida do homem, em quase todos os países. E havia duas dimensões, e sempre há duas dimensões extremamente perigosas para que o autoritarismo floresça dentro dela. Um desses espaços é a política. Nós temos sido governados no Brasil muito autoritariamente. Temos um Congresso que é, na realidade, serviçal do Poder Executivo. E temos um Poder Judiciário que é nomeado pelo próprio Executivo. O Executivo é o Todo-Poderoso. E a gente se acostumou, e o brasileiro se acostumou simplesmente a balançar a cabeça. Até que mais recentemente começaram algumas reações e a autoridade, desde o pastor numa igreja, até um líder sindical e até um governador, presidente, só funciona bem sob pressão. Se não tiver pressão, não funciona não. Relaxa, se acomoda. E é muito importante quando a gente vê esses movimentos de protesto, esses movimentos que enfrentam essa realidade e querem mudá-la, que a gente veja o lado positivo deles. E não veja simplesmente o lado negativo, quando há aquelas arruaças, quebra-quebras, tudo aquilo ali é feito por bandido que se imiscuem naquele ambiente e perpetram esses males. A gente precisa entender que nenhum homem, até porque ele é tão limitado como eu sou e como você é, tem direito a ser a autoridade sobre todos nós. Mas a autoridade, como eu estava dizendo, também se tornou líquida. Praticamente não existe mais hoje. Antigamente, por exemplo, os filhos davam muita atenção à palavra dos pais, e hoje praticamente só os filhos de cristãos e bons cristãos, que educam os filhos não apenas com palavras, mas também com exemplos, esses reconhecem a autoridade dos pais e acompanham as suas orientações. Até a autoridade dos bandidos acabou, perceberam? Antigamente no Rio de Janeiro a gente ia a uma favela, eu pastoreei por um tempo uma igreja numa favela, quando deixei a Igreja Batista do Meia, fui ajudar um pastor amigo meu, depois terminei ficando quase 3 anos naquela igreja como pastor. A gente deixava um carro aberto com coisas de valor dentro, porque o que se dizia é que a autoridade do bandido da região, do chefe da região, era tão grande que ninguém se arriscava a roubar, a assaltar, a abusar, especialmente a assediar mulheres ali naquela região. Era assim. Um pastor, que vocês conhecem, não vou citar o nome, subia a favela do Jacarezinho para fazer um trabalho ali com muita frequência, e uma vez ele foi à frente e a esposa foi depois, e um garoto lá do grupo do bandido-chefe foi assediando a esposa do pastor. Ela já estava empolvorosa, mas graças a Deus chegou lá no lugar onde ia realizar o trabalho e fez tudo e desceu com o esposo. Quando desceu mais ou menos no lugar, no meio do morro, o bandidão se aproximou dela e disse assim, disse assim, pastor, foi esse garoto aqui, não foi que estava assediando sua mulher? Aí o pastor tinha que dizer sim ou não, né? Disse sim, era verdade. Ele disse, o senhor vai ver agora o que é que a gente faz aqui com gente que não obedece às nossas ordens. Tinha uma pedreira e um abismo lá embaixo cheio de pedras. Ele foi com o garoto até a porta, olha o que você merece, empurrou o garoto.
O pastor até hoje está transtornado com aquilo, e diz que às vezes acorda à noite assustado, dentro da cena brutal, desumana, que ele assistiu. Hoje, em qualquer pé de morro, os bandidos do morro e de fora cometem crimes. A autoridade se esfacelou, quase completamente. Mas a gente vai vendo que tudo isso se esfacelou porque era finito. A finitude é uma marca de tudo que o homem é e de tudo que o homem faz. É por isso que a Bíblia nos manda tanto vigiar e orar para não cair, porque qualquer um de nós pode cair. Não é só aquele que caiu e que a gente olha com desprezo, qualquer um pode cair. Mas o apóstolo Paulo acentua uma outra marca na natureza humana, além da finitude, a ambiguidade. Nós somos seres que podemos nos comportar como Pedro: não, Senhor, eu jamais te negarei. Podem todos te negar, mas eu jamais te negarei. Deve ter dito: eu darei a minha vida, pode cortar a minha língua, pode me matar, mas eu não te negarei. Um pouco depois, não precisou de muito tempo, o Senhor Jesus está sendo levado a julgamento, está esperando ele julgamento ali dentro do palácio onde ele seria julgado, e Pedro entra, e algumas mulheres dizem: olha, ele é do grupo lá. Ele disse: não, eu não sou desse grupo. Negou a primeira vez. Aí chega um outro e diz assim: eu o vi andando ali com aquelas mulheres. Não, e nós não andamos com mulheres e coisas assim. Foi dando desculpas. Até que uma terceira pessoa, um terceiro grupo chegou e disse assim: ele é um deles, veja como ele fala. Aí ele, para mostrar que não era de Jesus, começou a dizer impropérios, começou a dizer palavrões, começou a dizer tudo com que ele negasse que era um servo de Jesus Cristo. Mas quem era Pedro? Aquele de tanta fé, tanta coragem? Ou aquele covarde, amedrontado? Era o mesmo homem, na sua ambiguidade. Na ambiguidade que Paulo reconhece em sua vida, a ponto de dizer assim: como eu lamento, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, e às vezes o mal que eu detestaria realizar é exatamente isso que eu realizo. É humano, tanto a finitude é humana, como a ambiguidade é humana. E Jesus soube conviver com as pessoas na sua ambiguidade. Jesus as queria santas, Jesus as queria fazendo a vontade de Deus, mas se encontrava uma mulher acusada de muitos pecados, e a ponto de ser apedrejada por homens, né? Porque naquele tempo quem fazia justiça eram os homens só, mulheres não contavam, podiam ser mortas de qualquer jeito. Ele diz assim: há entre vocês quem não tenha pecado? Há entre vocês quem não seja limitado, quem não seja ambíguo? Então pega uma pedra e jogue nela. Ninguém jogou, porque naquele momento, diante daquela palavra de Jesus, reconheceram: nós também pecamos. Na igreja muitas vezes a gente se enche de um orgulho santo, né? Nós não, os outros sim, mas nós não. Nós somos melhores, nós somos mais crentes, nós somos mais santos, nós somos mais fiéis. Irmãos, quanto mais a gente pensa que é, mais próximo a gente está de não ser. Basta a gente ser servo, como outros servos são, só e nada mais. Bem, mas não é sobre isso que eu estava falando. O que eu estava falando é que a nossa vida, por ser finita e por ser ambígua, ela é alcançada de muitas maneiras, e alcança, se a gente vive numa sociedade como a brasileira, o bem e o mal dela nos alcança indistintamente a todas as pessoas que nela vivem. A gente desenvolveu no Brasil uma teologia equivocada, que dizia que nós não éramos deste mundo, como se nós não tivéssemos nascido nele, não vivêssemos nele, e não fôssemos de todas as formas responsáveis pelo que é o seu presente e pelo que será o seu futuro. E a gente achou isso: nós não somos desse mundo, então as coisas desse mundo não nos alcançam. Alcançam sim. Vocês já viram, já conheceram quantos casais fiéis tiveram filhos entregues às drogas e que faleceram com 17, 18, 20 anos. Mas os pais eram crentes. Ele, num certo tempo, achou que também era um crente.
mas a gente cuida muito pouco do fato de que nós somos limitados e nós somos ambíguos. E nesse texto que eu li há alguns instantes, o salmista está chamando a atenção especialmente para o fato de que, vivendo no mundo, se acontecer alguma coisa no mundo, ela vai nos alcançar também. O profeta Jeremias, no capítulo 29 da sua profecia, ele nos diz uma palavra que é muito esclarecedora sobre isso. Ele diz assim: olha, eu peço a todos vocês que orem e trabalhem pela paz da cidade, porque somente se ela tiver paz, vocês terão paz. Crentes não trabalham pela paz da cidade. Crentes, quando muito oram, entregando toda a responsabilidade por Deus e irresponsavelmente fugindo da luta por uma cidade pacífica, por uma cidade feliz. Bem, mas no mundo tudo nos acontece, e pode bem ser que num determinado momento você é avisado que está desempregado. Você tem 4 filhos, você depende daquele salário para viver, sua cabeça fica transtornada, até porque você não leu os sinais dos tempos, que nós estamos numa grave crise, que tem muita gente sendo desempregada aqui e acolá, e não tomou qualquer providência para que, se isso acontecesse, você ter reservas, ou quem sabe, já ter um outro lugar a procurar para conseguir um emprego. É um choque muito forte, não é? E você está em casa com seus filhos, com sua família. A gente sabe que no curso da vida, os pais enterram os filhos, não são os filhos. Os filhos enterram os pais, não são os pais que enterram os filhos. Quem disse com muita clareza foi Gilberto Gil, quando um filho dele morreu ali na lagoa, num acidente automobilístico. Ele estava chorando e a repórter disse o que é que ele achava. Ele disse: não estava preparado, porque na vida são os filhos que enterram os pais, e eu tenho que enterrar o meu filho. Acontece um acidente com seu filho, com sua esposa, com seu marido, acontece um acidente com sua mãe, com seu pai. É claro que você treme, é claro que você se abala, é claro que você se angustia muitas vezes, se aflige. Isso é normal. Mas sabe que tem crente até que tem vergonha de chorar na frente dos crentes, porque acha que crente não chora? Antigamente se dizia que homem é que não chora, e os homens hoje são chorões. Eu pelo menos choro. Se eu começar a falar da minha mãe e do meu pai, eu vou chorar. Eu evito muito me demorar em Dia das Mães, por exemplo, porque eu não sei falar sobre eles sem que a emoção tome conta de mim e as lágrimas me venham. Homem chora, mulheres choram, pais choram, mais ainda os pais, né? E as mães, né? Quanto nós choramos. Mas o crente, muitas vezes, ele foi criado para não chorar, e vai para um sepultamento, e você vê às vezes a mãe e o pai numa atitude firme assim. A primeira coisa que eu digo para ela: chore, minha irmã, chore todo o pranto que você tem que prantear aqui. Chore, meu irmão. Isso vai lhe fazer bem, não vai lhe fazer mal. Ah, mas fulana disse que o crente tem que dar testemunho. Dê o seu testemunho chorando do amor pelo seu filho. Não faça com que as pessoas pensem que vocês são heróis. Façam com que elas pensem que vocês são humanas, muito humanas, e amavam muito os seus filhos. A gente precisa agir nessas circunstâncias como seres humanos. Mas, como seres humanos, a gente vai vivendo a vida. Agora, por exemplo, essas famílias que estavam na rota dos furacões. A Bíblia fala aqui quase uma situação dessa, de maremoto, de coisas assim. Pois bem, como não se afligir? Como pensar, por exemplo, eu tenho que sair com meus filhos, com a minha esposa, às vezes com uma mãe idosa, que é até cadeirante, como é que eu vou pôr tudo isso no carro e andar 800 mil quilômetros, todo mundo na estrada, uma viagem que seria de 5 horas, vai passar a ser de 15 ou 20 horas, e não tem mais água, e não tem mais gasolina na estrada. Como é que isso vai ser? É claro que vem aflição, é claro que vem preocupação, não é? E a pessoa fica abalada. E é disso que o salmista está falando aqui. Em outras circunstâncias, porque no seu tempo não havia problemas com a natureza dos problemas de hoje. Aí o salmista vem e diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos das nossas aflições. É interessante que o salmista usa 2 figuras, a figura do refúgio e a figura da fortaleza. Algumas vezes, meus irmãos, quando em dificuldades, quando em aflição, a gente precisa só de refúgio, de um braço amigo que nos cerque, de alguém que ore conosco,
de alguém que nos receba na sua casa por alguns minutos, por uma hora, até uma noite de sono tranquilo lá, de alguém que venha do outro estado para nos trazer apoio moral, espiritual e emocional. Mas tem horas que a gente não precisa só de refúgio, porque quando a gente está no refúgio, a gente vai de alguma maneira continuar sendo atingido por tudo que está aí fora nos alcançando. O refúgio pode ser, por exemplo, uma pedra, né? Eu vou passando, vem um vento muito forte, eu fico atrás da pedra, embora os ventos que são muito fortes assim, eles fazem redemoinhos, né? E alcançam você atrás da pedra. Pois bem, às vezes a gente precisa só de refúgio, mas às vezes a gente precisa de fortaleza. O refúgio simplesmente nos acolhe no momento de dificuldade, por mais simples ou extrema que ela seja. A fortaleza é diferente. Vocês já viram como são os fortes, as fortalezas? Eles são cercados para serem inexpugnáveis, para que nada entre e alcance os soldados lá dentro, e ao mesmo tempo os adversários que estão fora possam ser atingidos e exterminados. Deus é o nosso refúgio para nos acolher no momento da dificuldade. Mas se a dificuldade persistir e se tornar grande, lembremos-nos que Ele é também a nossa fortaleza, no lugar em que nós seremos robustecidos, fortalecidos, aprenderemos como vencer as adversidades e teremos as ferramentas. Não vou usar armas, porque eu não gosto de pensar em igreja como exército, e muito menos usando armas. Nós receberemos as ferramentas necessárias para enfrentar as dificuldades que a gente tem na vida, mas tudo no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro no momento das nossas tribulações. Aqui não existe nenhum irmão que não tenha passado por tribulação. Eu já visitei pessoas aqui que viviam com seus maridos, por exemplo, quer dizer, a esposa com o seu marido, né? E de um momento para outro o marido foi embora e ela ficou sem chão. Mas se o Senhor era o seu refúgio, se o Senhor era a fortaleza, o Senhor poria um novo chão sob os seus pés, pelo qual ela pudesse caminhar a vida fora, e essas pessoas caminham até hoje. Alguns meses atrás, um amigo meu perdeu a esposa, tendo vivido com ela 43 anos. Eles estavam sonhando com as bodas, 47 anos, estavam sonhando com as bodas de ouro, fazendo planos, projetos, etc. Ela sempre foi uma mulher débil, enfraquecida, mas ia resistindo bem. Até que começou a passar mal, vai ao médico, vai de médico, troca de médico, o médico diz, é um câncer, e ela terá aí uns 2 meses no máximo de vida. Teve 3. Mas aquele meu amigo ficou destruído por dentro. A ponto de que aqui do Rio, muitas vezes, eu e minha esposa tínhamos receio de que ele se suicidasse. Ela foi uma vez lá, eu fui outra vez lá, para estar com ele. E hoje, tendo recebido um novo chão para andar do Senhor, novas forças, novas perspectivas de vida, uma maneira nova de ver a vida agora, no novo tempo, sem aquela esposa, mas com a vida aberta para construir um novo matrimônio, se assim Deus lhe mostrar e ele o desejar. Ele disse alguns dias atrás, eu estou me libertando do passado que me pesava, estou deixando comigo só o passado que me enriquece. Paulo não disse alguma coisa mais ou menos assim? Eu vou deixar para trás as coisas que já passaram, não é? E vou avançar para frente, para as coisas novas que o Senhor quer que eu viva, até que chegue onde Ele quer que eu chegue. É assim que deve ser a vida, meus irmãos. Eu já encontrei muita gente nas igrejas que choram simplesmente porque nunca se libertaram do seu passado. Seu passado é um peso que as acompanha até hoje, e elas não se libertam do seu passado. Elas não conseguem deixar de ter ódio dos pais, elas não conseguem deixar de ter ódio de familiares que abusaram dela quando ela era criança. Ela não consegue deixar de ter marcas do passado, do que o viu, de que não valia nada, porque muitos pais, quando perdem a cabeça, a primeira coisa que eles dizem para o filho, você não vale nada, você não vai servir para nada, você não vai ser nada na vida.
E se ele não for nada da vida, simplesmente cumpriu a sua expectativa, não tem culpa não. Essa palavra nunca deve ser dita a um filho. Nunca, em nenhuma circunstância. Nunca Deus a diz para nós. Mesmo quando estamos atolados no pecado, a palavra misericórdia significa que Deus estende a mão lá para o mais fundo daquele poço e quer tirar-nos daquele poço com a sua mão. Isso é misericórdia, que a gente não tem às vezes com o nosso próprio filho, com as pessoas a quem a gente diz amar. Pois bem, a vida é para todos nós a mesma vida. E por que é que algumas pessoas se libertam dessas coisas e outras não? Porque algumas ficam presas ao passado, não vivem o presente e muito menos sonham com o futuro. E a vida não deve ser vivida assim. Preste muita atenção a esse texto. Por mais grave que seja o seu problema, o Senhor é o seu refúgio e o Senhor é a sua fortaleza. O seu refúgio para a acolher num primeiro momento e uma fortaleza para que você ali dentro se revigore, seja sarado das suas feridas, se lhe feriram lá fora, receba as ferramentas de que precisa para avançar vida à frente vitoriosamente. Quando eu falo vitoriosamente, não é fazendo coisas espetaculares não, é sendo feliz. Deus nos criou para ser feliz, não foi para outra coisa não. É por isso que o salmista, no Salmo 1, começa dizendo assim: há como o homem ser feliz, bem-aventurado, feliz é o homem, que, aí ele vai dizendo, como é que os caminhos que Deus aponta para o homem ser feliz. Os jovens que estão aqui hoje, passam por tribulações, os adultos, os envelhecidos, todos passam por tribulações, mas passar por tribulações é apenas um dado que nos mostra que humanos nós somos. Vencê-las é resultado do enfrentamento desses problemas e mais ainda, da força e da visão que o Senhor nos dá dos passos a serem dados, um após outro, para que nós sejamos vitoriosos. Não há mágica na vida, meus irmãos. Se você tem um problema, se você tem... Agora mesmo a gente viu um caso de alguém que entendeu que a vida era mágica, bastava ele falar, ou então algum pastor ter falado, e ia se cumprir, mesmo que não fosse aquela vontade de Deus. Foi sepultado nesse final de semana, Marcelo Rezende, né? É Marcelo Rezende? Ele trabalhava na Record, fez uma cirurgia, e de alguma maneira foi induzido até a abandonar o tratamento convencional, para que se orasse por ele e experimentasse tratamentos alternativos. E ele o fez, cheio de fé: já estou curado. E não estava. Tudo na vida é processo, não é ato. A gente comete um ato, ele é um passo depois do processo que a gente está vivendo na vida toda. E a gente precisa aprender isso. Se a gente não está sendo feliz hoje, pode ser feliz. Essa construção é uma construção que vai progressivamente acontecendo, e a gente vai viver feliz e, sobretudo, viver seguros. Há uma confusão muito grande no mundo sobre o que é felicidade, né? As pessoas recebem uma notícia assim, fulano chega e diz assim: olha, eu passei no vestibular, eu fico feliz com essa notícia. Você não fica feliz, você fica alegre. Felicidade é muito mais do que alegria. A alegria compõe a felicidade, mas não é a felicidade. Felicidade se compõe de alegria, de segurança pessoal, de paz de espírito, né? De uma boa autoestima. Ninguém vai ser feliz com a autoestima precária, uma baixa autoestima. A pessoa não gosta dela mesma, como é que vai ser feliz? A igreja devia ser uma escola de autoestima ordinária. A nossa vida, porque Ele não deu o seu filho por leão, o rei da selva, Ele não deu por cobra, jacaré, elefante, crocodilo, mas deu por mim e por você, ser humano. Ele nos valoriza, como cantamos num dos hinos hoje pela manhã, não foi? E tem um hino que diz: você tem valor, você é amado por Deus. A igreja devia ser assim também, uma escola de autoestima. E se a igreja fosse uma escola de autoestima, muito mais facilmente seria um hospital de almas, em que as pessoas chegariam enfermas,
gravemente enfermas espiritual e emocionalmente, e seriam levantadas pelo Senhor através do clima organizacional da igreja, da comunhão com os irmãos e da ação de Deus em sua vida. Eu tenho repisado com os irmãos aqui a importância da comunhão na igreja, da unidade da igreja. Quando as pessoas chegam numa igreja unida, coesa, em função do Evangelho de Cristo, das metas que Cristo nos apresenta, elas percebem que estão num lugar diferente. E isso abençoa as vidas delas, enriquece a vida delas, e elas querem ficar aqui. Hoje pela manhã, interessante, eu ia entrando no templo, havia uma senhora lá à porta, e ela queria que o marido entrasse, o marido não quis entrar. E eu fui falar com ele, e disse, como é que é? E depois ele me disse que se chamava José e podia chamar de Zezinho. Eu disse, pois bem, seu Zezinho, por que o senhor não entra? Não, eu não vou entrar não. Depois ele me disse que já foi aqui da igreja, e num determinado momento ele viveu uma crise sem precedentes, e a igreja não o apoiou. E ele mergulhou no vício. Casou de novo, o primeiro esposo eu acho que faleceu, ele não falou, mas eu pressuponho que. Hoje ele tem um filho, entrando na adolescência, e a vida dele mudou. Ele veio almoçar com a gente, encheu um papel assim, dizendo que queria que eu fosse à casa dele visitá-lo. Aquele homem, quando chegar aqui, ele só vai ficar se perceber que nesta igreja não apenas se fala de amor, se vive o amor, porque é isso que enriquece vidas, que mostra que o Senhor que nos ama, como está presente nas nossas vidas, está presente na vida de qualquer pessoa que se abra para Ele. Meus irmãos, nós vamos iniciar uma nova semana de lutas. Que nós o façamos na consciência de que na nossa finitude a gente precisa de algo mais do que nós mesmos, de alguém mais do que nós mesmos. Na nossa ambiguidade que nos leva às vezes a ser e não ser, a gente precisa de alguém que, realizando em nossas vidas o milagre da transformação em Cristo, que é o Espírito Santo, nos faça ser cada vez mais conforme a imagem e a estatura de Jesus. E no meio das dificuldades pelas quais andemos, pelas quais passemos, sentindo-nos fortes ou sentindo-nos fracos. Se fortes, precisamos ser ainda mais fortalecidos, porque às vezes elas batem com tanta força que derrubam gigantes. E se enfraquecidos, mais ainda, não queiram o seu refúgio, vão à fortaleza que é Deus, e Ele lhes dará as forças e as ferramentas necessárias para você não somente saber que tem um problema, mas para você, sabendo que tem um problema, enfrentá-lo e superá-lo. Que Deus nos ajude e nos dê uma semana abençoada, e que nós passemos esta semana lembrados de que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas aflições. Vamos ficar em pé?